Você concorda com essa tese do deputado Eduardo Bolsonaro? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo, aqui no meio do carnaval, e hoje, obrigado, por essa oportunidade de tirar a gravata, o paletó. Estamos mais descontraídos aí na segunda-feira de carnaval. Você sabe que aqui nos Estados Unidos nós não temos carnaval, mas eu, em respeito ao seu dia mais relaxado aí no Brasil, também retirei o meu e fiquei feliz. Mas vamos lá ao Eduardo Bolsonaro. Primeiro aspecto que ressoa aqui de fora, e quando eu falo aqui de fora, viu, Paulo, é importante já de cara, já te afiançar que esse não é mais um tema circunscrito à comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Há muitos parlamentares, jornalistas, pessoas do mainstream, inclusive, que normalmente apoiam o Partido Democrata, inclusive parlamentares democratas, que hoje já conhecem a situação de deterioração do Estado de Direito no Brasil. Então, hoje, o que nós estamos experimentando, essa juristocracia, esse imbróglio agora com Eduardo Bolsonaro, é algo que já é do domínio público. Eu posso até te dizer que, para minha surpresa, hoje o Brasil, de fato, começa a ser visto pelo americano como um país que vale a pena você se aprofundar um pouco, entender, até se informar sobre a política. Isso é muito bom, porque, de fato, nós temos um secretário de Estado, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, que é um latino-americano, conhece a região, fala espanhol, tem uma relação muito grande. Mas sabe o que chamou a atenção aqui, Paulo? Primeiro aspecto foi que o juiz Alexandre de Moraes, e quem me chamou a atenção disso inicialmente foi o desembargador Sebastião, mas eu já vi isso ecoando nas redes sociais, inclusive em textos em inglês aqui nos Estados Unidos, chamando a atenção para o fato de essa solicitação ou esse momento nacionalista, patriótico da esquerda brasileira, solicitando que o ministro Alexandre de Moraes e a PGR retire o passaporte por crime de lesa pátria, traição à pátria, ataque à soberania do país. Todo esse discurso que a gente sabe que não cola, mas ele acaba caindo no colo do Alexandre de Moraes, e isso é algo estranho, porque o desembargador Sebastião levanta algo que deveria ser óbvio. Se ele justamente está sendo acusado pelo Eduardo Bolsonaro aqui no exterior de ser um juiz que extrapola a sua, vamos dizer assim, a sua função, e mais do que isso, que age com injustiça e até podemos dizer perversidade, há um documentário que vai ser lançado agora em maio, se eu não me engano, em que o jornalista português, inclusive, atribui ao ministro Alexandre de Moraes uma certa psicopatia e um prazer mesmo de torturar as pessoas. Veja que esse perfil que o Eduardo Bolsonaro subscreve aqui nos Estados Unidos, inclusive defende e explica o que está acontecendo, não poderia, por óbvio, cair no próprio ministro Alexandre de Moraes para que ele analisasse. Se fosse alguém minimamente razoável, o que ele faria? Ele declinaria de receber esse processo, essa ação que foi feita pela esquerda no Brasil, por alguns partidos da esquerda, e solicitaria ao presidente do Supremo Tribunal Federal que designasse outro juiz para analisar. Mas não, ele manda a PGR, e não podemos esquecer que o nosso PGR ele foi escolhido a dedo por influência do nosso decano, Gilmar Mendes. Eles foram sócios no passado. Então a gente tem uma configuração hoje no Supremo Tribunal Federal de um PGR que tem uma ligação muito próxima do próprio Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes. Eles têm uma visão muito parecida em relação a alguns aspectos que estão acontecendo, inclusive com declarações na mídia sobre processos em andamento, o que é estranho. Nós temos vários juízes hoje que estão se colocando como aptos, segundo o ministro Barroso, para julgar esse grupo que foi denunciado e que agora tenta se atrair Eduardo Bolsonaro para a questão do 8 de janeiro, do golpe de Estado, etc. Quando se busca essa conexão, nós percebemos que existem juízes ali, ministros da Suprema Corte, que no passado muito próximo, no passado recente, diziam que o presidente Bolsonaro era o verdadeiro demônio, a representação diabólica
estranho isso. Outro que diz que derrotou o bolsonarismo ou se refere a um eleitor dizendo perdeu o mané, não a mola. Então você veja que é difícil você encontrar hoje, Paulo, juízes na Suprema Corte que você possa dizer assim, não, esse juiz ele só se manifesta nos autos, não externou nenhuma opinião a respeito, ele pode realmente tratar desse assunto com isenção. É difícil, mas eu creio que você, a nossa audiência, é capaz de entender que pelo menos Alexandre de Moraes, esse não poderia ter remetido à PGR essa questão do passaporte do Eduardo. Então, isso já é muito evidente, que nós vivemos numa situação muito crítica, mas eu vou te dizer algo, Paulo. Eu creio que isso denota muito mais desespero do que qualquer outra coisa. Porque as investigações estão avançando aqui, você sabe que o Kash Patel ele tem muita conexão não somente com o que existe de mafioso aqui no governo americano, ele escreveu um livro sobre isso, falando sobre essa estrutura que ele chamou de até mesmo criminosa dentro do governo, mas ele conhece também as artimanhas do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, e ele já se colocou à disposição, e eu recebi uma informação muito interessante, conversei com, inclusive, um agente que já trabalhou na Polícia Federal em Orlando, que as investigações já chegaram, inclusive, a uma explicação de como foi que o nome do Felipe Martins foi parar nos computadores ali da entrada, uma falsa entrada. Então você veja que as investigações estão avançando, já se sabe muita coisa. O Eduardo, ele já colocou em entrevistas para diversos jornalistas aqui e parlamentares, e como você bem falou na introdução, talvez seja uma das lideranças políticas do país, eu não me lembro da minha geração de ter conhecido alguém que tivesse trânsito simultaneamente com o Poder Executivo na Casa Branca e que frequenta Mar-a-Lago, a casa do presidente Trump, amigo dos filhos do presidente Trump, ou seja, alguém próximo do Poder Executivo, e simultaneamente ele transita em algumas das secretarias dos ministros do presidente Trump com muita desenvoltura. E também, obviamente, é um parlamentar, e hoje eu posso dizer, eu que acompanhei essa trajetória desses últimos anos, já falei, inclusive, isso para o próprio Eduardo aqui recentemente, dizendo que quando o presidente Bolsonaro aventou a possibilidade de mandá-lo aqui como embaixador, eu, na época, escrevi um artigo criticando essa decisão. E eu tinha minhas razões. Mas hoje, Paulo, eu me rendo. Hoje, o Eduardo Bolsonaro é a principal liderança brasileira no exterior. Ele fala inglês bem, ele se comunica com os jornalistas, ele transita na Câmara dos Deputados, na House e no Senado Federal com extrema desenvoltura, é reconhecido por senadores e deputados aqui nos Estados Unidos e, obviamente, é amigo da família Trump, né? E mais ainda, né, ele é o homem de Donald Trump no Brasil hoje. Além do próprio embaixador dos Estados Unidos, a própria representação diplomática no Brasil, Eduardo Bolsonaro é visto hoje como a principal figura, o principal nome do governo Donald Trump para os assuntos brasileiros relacionados aos Estados Unidos. Isso é fato, é uma verdade. E as coisas estão caminhando tão rápidas, né, Gerson? A gente nem faria o programa de hoje, mas as coisas estão caminhando de um jeito que daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar dessa situação, mas você tem empresas de comunicação do Rio de Janeiro, conhecidas, né, muito conhecida do povo brasileiro, preocupada, né, vou dizer assim, uma delas, né, extremamente preocupada com a possibilidade do governo Trump passar a reconhecer uma organização criminosa, o Comando Vermelho, como uma organização terrorista. Isso tem preocupado bastante.